Todo mundo já conhece a história, Itachi Uchiha acabou com o próprio clã. Porém, se eu te falar que talvez ele nunca tenha sido o verdadeiro vilão dessa história. Porque uma coisa eu digo, quanto mais a gente analisa todos os eventos que levaram ao fatídico fim do clã Uchiha, a gente percebe uma coisa, Konoha tem muito mais culpa do que aparenta. E aí galera, eu sou o Kevin. E o tema que eu tô trazendo pro vídeo de hoje é um assunto muito maneiro, o fim dos Uchihas. E eu vou estar abordando tudo, desde o início do clã até o seu fatídico fim. E para iniciar a gente tem que voltar muito no tempo, desde antes da primeira grande guerra ninja, para conhecermos o primeiro integrante do clã, que foi Indra, um dos dois filhos do Sábio dos Seis Caminhos. Ao contrário do seu irmão Asura, que acreditava que a ordem se daria por conhecimento, Indra sempre acreditou no poder e que os mais poderosos e mais fortes poderiam reinar sobre os mais fracos. No caso, esse era o verdadeiro ideal dele. Por conta dessa divergência de pensamentos contra o seu irmão, foi quando os caminhos deles se colidiram e eles se separaram. E ali, assim, ele iniciou o clã Uchiha. Após isso, muito tempo se passou, já surgiram muitos clãs, onde foi chamada a Grande Guerra Mundial Ninja, quando os clãs guerreavam principalmente por terras. E um desses grandes clãs era o clã Uchiha, tendo um dos seus membros mais prestigiados, Madara Uchiha. Mesmo na adolescência já era um dos ninjas mais poderosos que já tinha pisado nesse mundo. Um dos maiores confrontos do clã Uchiha nesse tempo foi contra o clã Senju, que era um outro grande clã rival deles. E essa rivalidade chegou no seu auge quando Madara conheceu Hashirama, onde eram duas figuras muito prestigiadas dentro de seus clãs. Provavelmente o maior potencial entre cada clã. Por terem tido muitas batalhas entre os dois clãs, eles finalmente conseguiram chegar em um acordo para assim parar com a guerra, e foi onde foi fundada a Vila da Folha, com os dois clãs no centro dela. Porém, por Hashirama ter sido escolhido como Hokage, Madara já se sentiu traído por ter sido também um dos líderes da vila. Por ter medo do que aconteceria com seu clã, por ele não ser o líder, ele tramava um golpe de estado para conseguir tirar Hashirama do poder e deixar os Uchihas no poder. Porém, os membros do clã já estavam cansados de guerra e eles não queriam mais isso. Então eles fizeram com que Madara não tivesse nenhum apoio nesse plano de tomada de poder. Sendo assim, Madara desertou do clã e mais tarde retornou para assim ter uma grande luta contra o Hashirama no local que após a batalha ficou conhecido como o Vale do Fim. Madara foi derrotado nesse combate e nunca mais foi visto por ninguém, e nem seu corpo foi encontrado. Não se sabe ao certo sobre como se deu o fim de Hashirama, porém, após sua morte, quem assumiu como Hokage foi seu irmão Tobirama, onde ele deixou os Uchihas como os líderes da força policial da vila. Porém, ele foi retirando um pouco do poder que o clã tinha e quase que deixando eles como marginais mesmo dentro da própria vila. Porém, foi após o ataque da Raposa de Nove Caudas que as coisas tomaram uma proporção que não tinham tido antes. Após o ataque, pelo Hokage e seus conselheiros saberem que os Uchihas poderiam sim controlar a Kyuubi por conta do seu Sharingan, eles tiveram a reunião do conselho e principalmente por Danzou Shimura tá nesse conselho que de fato os Uchihas foram marginalizados. Eles ficaram muito à beira da vila de Konoha, quase fora dela. Por conta desses maltratos em que eles já estavam tendo há muito tempo na vila, o clã realmente queria uma revolta e fazer um golpe de estado para assumir o poder, porque eles não estavam se sentindo contentes com o que estava acontecendo com eles, porque realmente a vila estava sendo muito injusta com eles, então faria sentido, talvez não um golpe de estado, mas algum outro tipo de manobra para que eles pudessem ser reiterados novamente na Vila da Folha, para que a vila realmente pudesse voltar a aceitar eles como indivíduos, né? E é aí que entram os personagens principais desse confronto, que são Shisui Uchiha e seu melhor amigo Itachi. Itachi e Shisui sempre foram gênios dentro do clã.
mesmo entre um clã que já era considerado um clã de gênios devido ao seu Sharingan e às suas outras ótimas habilidades. Shisui, no entanto, tinha um dos Sharingans com um genjutsu considerado o mais poderoso dentre eles, que é o Kotoamatsu Kami, um genjutsu onde ele poderia estar utilizando em um usuário sem a pessoa saber que estava no genjutsu. E ele falou isso pro pessoal da vila, que ele poderia estar utilizando no líder Uchiha para que ele conseguisse retirar essa ideia da cabeça dele do golpe de estado, para que assim não houvesse mais nenhum tipo de guerra civil. Porém, Danzou acreditou que isso não daria certo por muito tempo e ele mesmo quis dar o golpe. Então ele roubou um dos Sharingans de Shisui para que ele não conseguisse mais utilizar suas habilidades. Shisui, por já estar muito debilitado, chegou ao seu amigo Itachi, a pessoa que ele mais confiava no mundo, e realmente confiou seu outro olho a ele, para que ninguém pudesse assim estar utilizando seus poderes. Foi a partir daí que Itachi obteve o seu Mangekyo Sharingan. Por as coisas já estarem muito tensas entre a vila e o clã, até os próprios Uchihas já estavam desconfiando uns dos outros. E após o desaparecimento de Shisui, foi onde eles começaram a desconfiar muito de Itachi, que já era um ninja muito habilidoso e fazia várias missões para a vila. E eles já estavam achando que ele estava tramando alguma coisa contra o próprio clã. E realmente foi após a morte de Shisui Uchiha em que o Hokage e o Conselho entrou em contato com Itachi para falar que algo precisaria ser feito para evitar essa guerra entre aldeia e Uchihas. E foi onde eles confiaram a missão de extinguir o clã a Itachi Uchiha, que naquela época era só um jovem. Itachi, com a ajuda de Obito, que acreditava-se ser Madara Uchiha, após aceitar a missão de acabar com seu próprio clã, foi exatamente isso que ele fez. Porém, com a única condição de deixar apenas o seu irmão Sasuke Uchiha vivo. E cara, a partir daqui, a história já é a que todo mundo conhece, do Sasuke buscando vingança contra o seu irmão. Essa é basicamente o resumo da história dos Uchihas. E mais aqui no finalzinho eu vou deixar para dar a minha opinião, que é sobre tudo o que aconteceu e sobre a minha visão pessoal do Itachi, que é parecido com o que eu vejo do Eren Yeager também, do Shingeki no Kyojin, que é, por exemplo, muita gente fala, realmente Itachi não era um vilão porque ele só acatou ordens, ele realmente amava a vila. Tá parcialmente correto, porém, se ele fosse realmente um herói, ele não só não aceitaria a missão de acabar com o próprio clã dele, como ele viria com algum plano novo, que não envolvesse um genocídio de um clã inteiro. Cara, isso é muito insano. E se mesmo assim, ele poderia ele mesmo dar o plano de restituírem o clã para dentro da vila. Isso já ia apaziguar muito os laços entre a vila e o clã, porque eles só não queriam mais ser marginalizados e culpados por algo que eles não tinham culpa, que era o ataque da Nove Caudas. E, por exemplo, se mesmo assim ele não conseguisse convencer eles, cara, era só 4 velhos. Era mais fácil ele dar cabo de 4 velhos do que de um clã inteiro. E ele ia poder poupar o clã e o irmão dele e todas as pessoas que ele amava. E, talvez ele mesmo pudesse ser o Hokage e restituir isso. Claro, ia ter gente que ia ficar contra, porém o clã dele ia estar apoiando ele. Cara, eu acredito que seria algo bem mais fácil do que ter acabado com o próprio clã. E aí, tô certo ou falei bobagem? Deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito do clã Uchiha em si e principalmente sobre Itachi Uchiha, se ele realmente é um vilão ou um herói. E cara, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá aquele like também para dar uma incentivada, que logo mais eu tô trazendo muito conteúdo maneiro igual a esse. Obrigado e até mais.